Boa noite, boa noite, boa noite a vocês, ouvintes, internautas, amigos, fãs, telespectadores e colaboradores da minha, da sua, da nossa FM Rádio TV Web. A mais essa edição com a influencer Noemi Coelho, produção de Rodrigo Bugarim, Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast é o Eticast. Olá, boa noite a todos, boa noite ouvintes e telespectadores da nossa FM. Que bom estar aqui fazendo esse programa, que bom que vocês estão aí vendo e ouvindo esse programa, é uma honra. Boa noite a todos. Aqueles que estiverem vendo e ouvindo em outro horário, muito obrigada pela audiência de vocês, pelo interesse, né, enfim, pela participação. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Espero que vocês adorem esse programa. Eu tenho a honra de receber Marta Barcelos, escritora premiada, né, jornalista, que está aqui a meu convite, né, depois do lançamento do livro dela, vai falar um pouco sobre esse livro aqui, A Cortesia da Casa, autoria de Marta Barcelos, vai conversar com a gente sobre este livro aqui, que eu acabei de ler, estou fascinada, né, e estou extremamente honrada dela estar aqui, né, dar um pouco do tempo dela para falar com a gente. Boa noite, Marta, seja muito bem-vinda ao Ed. Boa noite. Boa noite. Acho que deu uma travada, é isso? Ih, não sei se o meu problema de sinal é meu ou é seu. Você está me ouvindo? Estou. Agora. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Noemi, pelo convite para o seu programa. A honra é toda minha de poder estar aqui compartilhando, né, dessa conversa aí com seus ouvintes. Obrigada. Marta, vamos lá. Enfim, fala, né, do seu trabalho. Esse não é o seu primeiro livro, é o primeiro romance. Você já escreveu antes. O seu primeiro livro, né, um livro de contos, recebeu assim, morro de inveja, posso falar, sou uma autora sobre um livro sobre inveja, então posso falar com plena consciência do que estou dizendo, eu morri de inveja. A pessoa escreve o primeiro livro e já imediatamente premiada ganha o prêmio por Clarice Lispector da Biblioteca Nacional. Ai, que inveja! Ai, que inveja! Parabéns por isso, viu? Parabéns mesmo, mesmo, mesmo. Que bom que você fez isso, que você nos brindou com essa, né, com essa obra-prima, né, com essa obra que foi premiada já direto com o prêmio da Biblioteca Nacional. Que bom que você fez isso. Ganhou prêmio da Biblioteca Nacional. Eu estou muito, muito, muito de ler, porque eu estou seguindo assim, vou operar, né? Para ler é uma dificuldade. E foi finalista do prêmio Oceanos. Isso é coisa pra caramba, né, Marta? Parabéns por isso. Então, assim, você já escreveu antes, mas esse é o seu primeiro romance. Então, por que você resolveu fazer um romance e por que você escolheu o tema que você escolheu, o tipo de personagem que você escolheu? Fala sobre isso, né? Pela escolha. Tá? Primeiro vamos falar sobre a escolha, né? O que você fez, por que você escreveu. Então, eu acho que, como você mencionou o livro de contos, né, o Antes que Seque, acho que seria interessante eu falar um pouco dessa trajetória, de como é que foi que eu cheguei no romance. Realmente, eu estou muito feliz de Se você ter... quiser apresentar seu outro livro, por favor, eu só tenho esse, só posso apresentar esse. Mas se você quiser apresentar o outro, faça isso. É livro premiado, minha filha, a gente apresenta. É que nem filho que ganhou competição. A gente fala, olha aqui a medalha, a gente mostra, né? Tem que mostrar. O Antes que Seque, enfim, deixa eu começar a falar um pouco dessa... O que é o romance, né? É uma narrativa longa de ficção, né? E a minha trajetória
como escritora e jornalista, foi meio curiosa, porque eu trabalhei 20 anos em jornal diário. Trabalhei, principalmente a maior parte do tempo, no jornal O Globo, mas era aquela coisa de, imagina, você sair de alguma coisa que são narrativas curtas, factuais, né? E com o tempo eu fui migrando para essa questão da narrativa mais longa. Então, eu acho que o romance hoje, né, A Cortesia da Casa, ele mostra um pouco uma trajetória que, para mim, faz muito sentido. Porque eu, originalmente, lá adolescente, sempre fui uma leitora de romance, sabe? E eu fui daquelas que fui fazer o jornalismo porque gostava de escrever, né? De ler e de escrever. A gente costuma no jornalismo falar que tem 2 tipos de jornalista: aquele que vai para o jornalismo porque gosta da apuração, da investigação, e tem aquele que vai porque gosta de escrever, jornalismo impresso, né? Enfim, então para mim fez muito sentido. Agora, não foi uma passagem tranquila essa coisa da narrativa curta para longa, principalmente para deixar de escrever algo que seja jornalístico, verdade, né, ou ensaístico, enfim, para uma coisa que seja uma elaboração de uma ficção. Então, eu acho que os prêmios do Antes que Seque não foi assim, um super talento, nem uma super inspiração divina que apareceu, não. Foi uma labuta aí mesmo, porque quando eu resolvi sair de redação de jornal e escrever literatura, eu já vinha num processo de buscar escritas mais autorais, fui das matérias especiais, aí comecei a trabalhar mais em matérias especiais, revista, comecei a experimentar novas formas de escrita, como a crônica, onde eu estava muito tranquila, porque a crônica é meio aparentada do jornalismo, ela ainda tem aquele pressuposto de que você está contando uma verdade, né? Você está relatando uma coisa sua. E quando eu fui para experimentar a ficção, apesar de ser uma grande leitora de ficção, eu tive muita dificuldade. E eu fui estudar, sabe? Eu voltei para estudar literatura, fiz uma pós literatura lá para o Censo, depois acabou me dando vontade de fazer o mestrado, stricto sensus, então fui fazer um mestrado chamado Literatura, Cultura e Contemporaneidade, na PUC do Rio, e principalmente fui fazer oficinas literárias, que é um caminho, uma trajetória que eu defendo muito, sabe? Porque eu acho bem importante a gente não ficar dizendo que qualquer um, porque ao contrário de outras artes em que de repente, você para ser um pintor ou um cantor, você lida com uma coisa que as pessoas acham muito natural você aprender, treinar, né? Para pintar ou para cantar. E no caso da literatura, como todo mundo, né, alfabetizado, sabe escrever, aparece uma coisa simples, mas não é, e para mim a surpresa mesmo não era. Então, eu fui fazer oficinas literárias na Estação das Letras, principalmente. Eu lembro que o meu primeiro contato com um escritor e com esse formato da oficina literária foi com o grande Moacir Scliar, que eu fiz um workshop com ele, e foi aí que eu fiz um workshop de crônica, que eu fui muito bem, enquanto eu percebi que eu não funcionava tão bem. E aí fui meter a cara nisso mesmo. Então, o Antes que Seque foi fruto desse projeto. Então, quando ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, que é um prêmio voltado para escritores iniciantes, né, que são inéditos naquela categoria, ele já foi um livro que foi muito lapidado, muito reescrito, e ainda com narrativas mais ou menos curtas, né? E aí eu fiquei muito feliz realmente com esse resultado que você falou das outras premiações, que o prêmio Sesc é um prêmio para manuscrito, e depois ele ganhou como prêmio de livro já publicado, né, o prêmio da Biblioteca Nacional, que é um prêmio importante, que ainda por cima tem uma boa remuneração em dinheiro, que é uma coisa boa para quem está escrevendo, e para quem, como eu, sempre foi acostumada como jornalista, né, a ganhar para escrever, que não é muito fácil, né, nesse mundo da literatura. E foi semifinalista do Oceanos, que é um prêmio mais abrangente, né, e também finalista do Prêmio Rio.
E a cortesia da casa começou a ser gestada, né, essa ideia do romance, que para mim foi muito natural, já que eu sempre fui uma leitora de romance, mas no meio do caminho também tive algumas outras dificuldades, na verdade, mais de ordem pessoal. Mas ele começou a ser escrito, na verdade, durante o meu tour do Prêmio Sesc. O Prêmio Sesc faz uma turnê literária pelo Brasil para você apresentar o livro. Eu tive a felicidade do Antes que Sesc ser bastante lido, ele foi distribuído nas bibliotecas do Sesc no Brasil inteiro. Então, ele é um livro mais ou menos fácil de achar em cidades pequenas, né? Foi publicado também pela editora Record, que agora virou a minha editora, publicou também o romance, né? Então, eu tive essa felicidade de ter... E aí, durante essa turnê, eu já comecei a desenvolver o projeto da Cortesia da Casa, que é esse livro aqui que você já mostrou, vou mostrar de novo. É o meu filhote aqui, que eu estou muito orgulhosa dele. A gente pode... E eu fico muito feliz que você tenha gostado. Obrigada então, mesmo. Você tem tido já os primeiros feedbacks, né, das pessoas que estão lendo, e tem sido muito, muito interessante. Porque é interessantíssimo, né? Então, assim, também. Ah, que legal! Olha que coisa boa! Gostei muito. Marta, então, tendo lido o seu livro, né? Tendo lido desde o comecinho até agora, até o fim, quer dizer, até agora, desde o começo até agora, eu ainda não escrevi resenha, eu vou escrever resenha sobre ele, né? Mas antes de escrever, eu não antes de escrever a resenha, eu vou falar com a autora, já que eu tenho essa possibilidade, né? Eu vou falar com a autora e vou escrever a resenha do livro, como a gente, né, como se escreve resenha de livro. Mas aí eu vi que assim, a maioria das coisas que eu pensei, a pessoa que fez, a Cláudia Lage, né, ela escreveu algumas coisas que eu pensei, porque a cabeça da Denise é fascinante. Ela já me conquistou, sabe, assim, nas primeiras folhas. Eu já prestei atenção assim, porque o processo de pensamento da Denise, de pensar sobre o seu pensamento, é um processo muito interessante e muito comum, né? Acho que a maioria das pessoas aprende desde cedo a fazer isso, né? A avaliar o próprio pensamento. E cada um segue uma forma de lidar com isso, né? Mas a Denise, você já descreveu isso no começo, então, assim, é uma identificação imediata, que foi, assim, sensacional, né? Você imediatamente identifica, é muito legal, a pessoa avaliando o seu próprio pensamento, e isso é perfeito. Então, fala um pouco sobre o seu livro, sobre o personagem, enfim, fala um pouco sobre o seu livro, assim, seu produto, sua obra, né? Fale. Porque aí, a partir do momento que você falar, eu vou poder seguir caminhos, né? Perguntar coisas, seguir caminhos. Primeiro você fala. Então, a Denise, ela é uma mulher que tenta se encaixar nos padrões, né? Ela quer obsessivamente se encaixar e ela quer se manter na superfície também. Então, é até curioso essa história dos feedbacks que eu estou tendo, porque, por um lado, na própria orelha da Cláudia Lage, grande escritora que eu tive o prazer de ter feito essa apresentação do livro, né? Ela usa até o termo de uma personagem frívola e também faz uma relação bem interessante com outras mulheres que foram retratadas, mulheres burguesas, né, que foram retratadas por outras escritoras, como a Catherine Mansfield. Enfim, fiquei muito honrada dessa comparação, porque é um pouco esse o meu projeto mesmo, né? Falar dessa classe alta, no caso a Denise é uma pessoa que transita, ela não é exatamente da classe alta, mas ela vai, o romance, como você sabe, e os leitores vão perceber, ele se passa a maior parte do tempo num spa, né, que chama-se Montana. Mas a Denise, ela é essa mulher que, ao mesmo tempo em que ela parece... Eu acho muito boa essa complexidade, né? Ela pode aparentar, numa leitura final, uma pessoa que quer ficar na superfície, ao mesmo tempo, o leitor consegue acessar ela pelas brechas. E essa identificação do criar narrativas para si mesma, que é uma coisa que ela faz compulsivamente, a Denise, as pessoas têm de cara. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz de perceber que o leitor ele entra, ele tem uma empatia pela personagem, apesar dos defeitos dela, porque ela não é uma heroína típica, né?
com essa primeira identificação, que é essa do criar narrativas sobre si mesma, sabe? Então, ela tem, às vezes, a narrativa imagem que ela imagina do que vai acontecer, às vezes o que ela acontece, às vezes é o que ela pretende, como ela vai contar para ela mesma e o que ela acha, o que ela escolhe que vai ser a verdade, o que ela descarta. Então, ela tem isso como um traço de personalidade, mas Como foi que você escolheu isso? Você se inspirou em alguém? Como foi que você escolheu esse tipo, essa cabeça? Você tirou isso de alguém? Foi uma construção sua? Você se inspirou em algum lugar? Foi trabalho de jornalismo, falar com pessoas? Me fala sobre, porque, cara, tem uma realidade nessa. Desculpa, tá mexendo aqui uma coisa. Tem uma realidade tão profunda nisso que não é só um trabalho de pesquisa. Eu imaginei que tivesse algum exemplo, alguma pessoa com. É ser humano, é ser... Me bota de novo. Caiu, gente, perdão. Perdão. Eu não sei o que aconteceu, deu uma caidinha, mas eu já voltei. Então, eu estava. Até onde você me ouviu? não, eu ouvi você querendo falar de onde que eu me inspirei, né? Da construção, da Isso, personagem e isso. da ambientação. É curioso isso porque o meu processo de criar a Denise, eu acho que aconteceu um pouco intuitivamente, mas assim, com ele veio a partir de duas questões, né? Uma foi uma personagem que surgiu junto com essa ambientação, né? Essa ambientação do Dos espaço. pais. Por que eu queria esse lugar, né? Foi um lugar que me pareceu propício para contar a história da Denise e um pouco. A Denise é uma espécie de um espelho daquelas pessoas, que você pode imaginar o quanto que ela foi forjada por uma ambientação que leva a uma construção de um papel social, de um papel como mulher, de um papel de atender aos padrões estéticos, da pressão estética, ou os papéis do que seria uma mulher com um marido e um filho, uma mulher que deve se relacionar socialmente para ser Desenvolveu a partir de um estereótipo, você desenvolveu o personagem a partir de um estereótipo? Não, na verdade, assim, a ideia nunca é muito bom. Eu acho que eu procurei muito que nada ficasse caricato, né? Então, eu acho que eu estava com a fronteira muito, muito Tanto é que eu estou aqui. Da onde você tirou essa. Né? Como é que você fez isso? Porque é fantástica, a Denise é fantástica. E mais, né? Mas a Denise é fantástica. É incrível. E de certa forma, eu acho que tem uma camada. Tem uma camada aí que também interessa muito, que é falar da própria, essa questão, apesar da palavra narrativa estar um pouco desgastada, essa questão de falar também da própria escrita, né? Então, essa ideia de que tudo tem uma versão, uma verdade, e que você pode construir essa verdade. Isso é um assunto que me interessa também. Então, esse tipo de personagem que ela é muito autovigilante, então ela se percebe muito e se constrói a partir dessas narrativas, mostrando o artifício de você construir uma narrativa como verdade, né? E ao mesmo tempo essa personagem que para se encaixar, ela é muito observadora, e aí entra talvez um pouco a autora jornalista, porque o que acontece através dos olhos dela, o leitor pode ver e tirar as conclusões dele também, daqueles outros personagens secundários que estão ali no spa, entendeu? Então, de certa forma, eu ali dou uma certa flertada com a crônica, na medida em que eu mostro uma ambientação, pessoas fazendo coisas que parecem naturais naquele ambiente, mas que com esse distanciamento que você tem como leitor, você fica assim, gente, as situações são essas, de contagem de calorias, de procedimentos e a alimentação
vista de uma outra forma, com alguns detalhes, às vezes até meio escatológicos, assim, porque as pessoas estão numa situação de confinamento, né? E, para mim, essa ideia de por que o spa surgiu também da leitura, de uma pesquisa que eu fiz sobre livros que tinham essa ambientação de confinamento para uma cura, sabe? A Denise, ela quando resolve, ela está numa crise de meia-idade, assim, poderíamos falar mais ou menos, ou ela pensa assim que é uma crise de meia-idade, com o filho que vai morar fora, o filho jovem ainda que vai para o intercâmbio e não volta, e tem uma relação com o marido também. O livro se passa meio em duas fases, né? Duas estadas. Duas temporadas no spa. No spa, né? E ela tem um pouco uma espécie de um pensamento mágico de que, indo para o spa e fazendo 3 temporadas, no total de 21 dias, ela vai fazer algo nos moldes dos spas romanos antigos, né? E que seria uma cura. E onde foi que eu fui buscar referências literárias mesmo, né? Eu fui reler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que era um livro que eu tinha lido muito tempo atrás, e, curiosamente, a Denise, em determinado momento, ela diz que leu um livro que se passa num sanatório suíço, mas que ela não lembra direito, que ela não é uma leitora, né? Mas eu, Marta, fui lá reler o livro e também peguei referências assim, dessa questão do que dá para explorar num ambiente como esse, né? Também de outros 2 livros que também são antigos, em que essa ideia do confinamento para o se restabelecer, para uma cura, se dava não para padrões estéticos ou de desestressar, mas num tempo em que havia esses sanatórios para curar tuberculose. Quer dizer, olha como é que a gente mudou, né? Ao invés da tuberculose, agora a gente tem essas outras curas para se encaixar, né? Então, eu busquei também referências, até botei aqui. O Thomas Mann, eu comprei uma nova edição da Companhia das Letras. Olha aqui. E esse livrinho aqui também é muito interessante, do João do Rio, A Correspondência de uma Estação de Cura. E ele é brasileiro, né? E pega um pouco temporadas em Poços de Caldas, são cartas entre pessoas da elite. E tem esse livro que não aparece muito, que é uma edição especial, linda, de um escritor romeno chamado Max Blecher, chamado Corações Cicatrizados. É um livro bem interessante. São livros bem diferentes, tá? Não foram referências diretas, não, mas eles foram muito importantes para eu construir assim, o que pode, né? Qual é o potencial? E eu fui percebendo esse potencial dessa narrativa se desenvolver lá, né? E o que a Denise poderia fazer estando lá, né? E como é que os detalhes, como é que ela vai se revelar dentro daquela ambientação? Porque o equilíbrio que a Denise cria para ela mesma é muito frágil. Por isso que ela tem esse momento da vida dela, que é em 2013, que ela considera que uma série de acontecimentos, né, vão fazer um ano ser estranho na vida dela. Na verdade, ela está se percebendo meio descartada pelos homens de quem ela cuidou, porque ela sente que o marido também é como se ela tivesse criado o marido, né? E ela vai buscar esse reequilíbrio justamente no lugar. Ela já é alguém que quer seguir um papel, que ela sempre tentou ser a pessoa que segue o papel que é dado para ela, sem muito questionamento crítico, né? Mas ela vai justamente para esse lugar dos padrões do corpo, das pessoas ricas, bem-sucedidas, né? E é um lugar também onde se tem sofrimento, sentimentos, frustrações, né? Então, eu acho que os personagens com quem ela tem contato não são também, a ideia, eu acho que eles também não são caricatos. E as situações que parecem absurdas ficam muito naquele registro que a gente tem muito hoje em dia, né? Quando você pega e diz assim, nossa, mas que coisa mais absurda, será que isso é verdade? Assim, e né? A gente está num tempo em que as coisas mais estranhas e absurdas, às vezes, são verdade, né?
No Antes que Seque, meu livro de contos, também tinha umas situações meio que pareciam absurdas, mas que, na verdade, são possíveis de acontecer, né? E por cima das narrativas da Lena e dos personagens dos pais, eu acho que eu fui conseguindo contar as histórias que eu queria contar, né? Tem a relação dela com a melhor amiga, que não é bem o que ela imaginava, né? Nada é bem o que a Denise imaginava. Na verdade, aí eu posso falar alguma coisa, porque você já deu. Gente, a Denise, ela Cara, as pessoas falam, né? Até tá na orelha do livro, essa superficialidade. Cara, isso é um processo, minha opinião, né? Eu fiquei impressionada com o processo de repressão que a Denise faz sobre si mesma. É um processo de repressão constante, né? De não vou ver, não vou sentir, não vou por esse caminho, não vou deixar, não vou, não é um não constante, né? Nos mínimos detalhes. Não vou descer a escada da piscina, não vou subir para que os outros vejam. Quer dizer, coisas pequenas, né? São atos de rotineiros, atos do dia a dia, né? Ela na mesa de jantar com as outras pessoas, vou ouvir e vou sorrir assim ou assado, vou responder de tal ou tal maneira. Quer dizer, é uma coisa quase torturante. Ou acompanhar o processo da Denise é quase torturante, porque ela está o tempo todo prestando atenção em não sair de um padrão, né? Então, assim, meio torturante. É impressionante, é muito impressionante isso também. Muito, na verdade, assim, tem uma tristeza, né, por trás. Assim, você fica, gente, mas que triste, uma pessoa que não acha que merece algo mais profundo, né? Ela tem, eu acho que ela nesse processo e uma coisa que já me perguntaram, já comentaram, é assim, mas ela chega a ver o abismo da vida dela, ela chega a ter, e a impressão que dá da Denise é que ela mente para ela mesma, né? Ela, de certa forma, ela nega, ela não quer ver algum tipo de tristeza, ela não quer ver esse abismo, então ela vê algo como a vida é assim, né? Eu é assim, é o que eu vou me encaixar, e eu acho que tem uma... E é um esforço. Eu vou me encaixar, é um esforço permanente, constante, mas é permanente, constante e de uma vigilância, né? Sei lá, animal, aquela vigilância animal de nunca extrapolar nenhuma... Você não deixou nenhum detalhe, né? Nem na mesa de refeição, nem qual é a resposta polida a dar, qual é o limite da resposta, sabe? Assim, eu lembro, eu anotei assim, né, várias passagens em que aquele limite estava assustador. Não é? Eu não sei se as pessoas se preocupam se ela veria ou não veria a realidade. Eu me assusto com a quantidade de repressão que tem na pessoa, né, no personagem, digamos assim, de não ver, né, de restringir a restrição. Cara, é impressionante, né? Todo o trabalho de restrição que fica latente na personagem o tempo todo, você deixou isso muito claro. Ela está o tempo todo se restringindo nos mínimos detalhes, e isso é assustador, né? É assustador ela não ver o abismo, é assustador você acompanhar esse processo de restrição imenso, que termina, no fim, num terror. Você me desculpa, mas eu sabia que vinha. Eu sabia, Marta, eu sabia. Pela escrita, pelo desenvolvimento da personagem, pela riqueza de detalhes, sabe? Pelo acabamento da escrita, sabe? É um acabamento bem feito, é um envolvimento que você faz
das pessoas, dos personagens com o leitor, você vai envolvendo a gente. Então, eu sabia que em alguma hora ia ter a queda do abismo. Eu sabia. E eu estava esperando. Mas, meu Deus do céu, em que hora isso vai acontecer? Aí chega lá no final, estão lá nas últimas páginas, né, estão lá os sinais do terror, né, das coisas que ela escolheu não ver, digamos assim, né? Escolheu olhar de uma outra forma, mas é um terror, cara. É aquela coisa, filme de terror, né? O monstro está lá dentro do armário, ou então está embaixo da cama, ou seja, lá onde for o monstro está. E aí você não quer ver, mas acontece que o monstro existe, né? E vai lá e te pega. Filme de terror. Filme de terror. Para mim é muito interessante essa, né? Você fala da sua leitura, né? Eu fico fascinada, porque cada leitor vê, assim, uma preocupação que eu tenho como escritora sempre é não deixar muito mastigadinho, sabe? Então o leitor ele vai preenchendo as lacunas com a cabeça dele, ele vai percebendo as coisas, mas ele também isso para mim é muito importante no meu projeto literário, sabe? Deixar para o leitor, não subestimar a inteligência do leitor e você precisar explicar tudo. Então, assim, porque para o leitor é muito mais interessante ele sacar as coisas e ir preenchendo, e aí se surpreender, entendeu? Eu acho que tem sido bem, bem fascinante. Assim, eu acho que eu fico feliz, eu acho que eu consegui, assim, um pouco chegar ao leitor. Propósito. Capturar o leitor. Conseguiu. E principalmente esse do conseguir construir uma personagem com uma complexidade. Então, eu posso... Fascinante. Numas primeiras páginas eu ouço assim, nossa, eu me identifiquei muito com a Denise, e depois, mas já ouvi também, nossa, mas que mulher fútil, sabe? Assim, então tem uma complexidade a personagem, e a história também tem leituras diferentes. Fútil. Em hora nenhuma eu pensei em termos de futilidade. Quer dizer, superficialidade, sim, mas a superficialidade como uma escolha de repressão. O tempo todo, cara. O tempo todo, repressão. O tempo todo. Você coloca isso o tempo todo. Desde a primeira página você já fala do pensar sobre o pensar e escolher que lado que vai e escolher o lado que é possível dentro de dentro de um caminho muito estreito. Ela escolhe o caminho mais estreito. Aqui eu não vou para cá, eu não vou para cá, eu vou ficar exatamente aqui, dentro desse limite aqui, né? Na hora que ela está na refeição, eu vou responder dessa maneira e não daquela, porque aqui eu vou ficar dentro desse limite, é um limite estreitíssimo. E ela avalia as duas possibilidades, para cá ou para lá, e escolhe ficar dentro do limite estreitíssimo. Eu posso responder até aqui, que aqui é educado, para cá não para cá é mais educado, é mais íntimo, tudo, ela avalia aquele conjunto, aquele quadrado todo, eu vou ficar dentro desse quadrado aqui, porque aqui aparece outra coisa, aqui aparece outra coisa, aqui aparece outra coisa, aqui aparece outra coisa. Então, ela limita aquele quadrado ali, cara. Chega uma hora que, meu Deus, sabe? É um exercício quase torturante, sabe? Porque é o tempo todo ela eliminando essas possibilidades, né, eliminando todas as possibilidades de sair desse estreito limite. Isso é um exercício, isso dá um trabalho o tempo todo, é um exercício de vigilância contínua. Então, é para ficar no superficial. Tá, mas que trabalheira que dá ficar nesse superficial, rapaz. Sabe o que eu me lembrei? Eu vou contar depois, que agora eu vou perguntar. Dedé, você quer falar agora, Dedé? Porque a gente já passou um pouco da meia hora. E aí depois eu te conto o que eu me lembrei. Dedé? O melhor da programação Nossa FM. Estamos apresentando Eticast, Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast.
A transmissão é simultânea para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E através do Twitch, estamos também na Europa, como Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e muito mais. E para todo o continente africano, como Benguele, Senegal, Congo e Angola. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Marta Barcelos. Muito obrigado, influencer Noemi Coelho, que nos traz toda quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, Ética do Amanhã. E não se esqueçam, clique lá no YouTube, faça a inscrição, dê um like de positivo e acione o sininho. Assim, você estará dentro da nossa programação completamente. Obrigado! Continua daí do Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, traduzindo, transmitindo para todo mundo. É com vocês. Obrigada, Teté. Obrigada, viu? Então, Denise, sabe o que eu me lembrei? Tem uma cena no filme Titanic em que a personagem da Kate Winslet, né, ela é uma pessoa que está ali dentro daquele mundo rico, toda cheia de restrições, tendo que cumprir uma série de obrigações que são desesperadoras para ela. E aí tem uma cena em que ela está na parte do restaurante, né, na parte rica lá, toda com a mãe dela, numa acho que é um lanche, alguma coisa assim, e ela olha para uma outra mesa em que a mãe está ensinando a filha a sentar reta, colocar o guardanapinho adequadamente sobre o colo, né, sentada retinha, e a mãe está ajudando a filha a ficar retinha naquela posição, né? Aí ela olha aquilo e sente aquela coisa, né, da restrição que ela foi obrigada e ela não quer mais, né? E a personagem, ao longo do filme, ela vai se libertando e depois ela mostra lá naquela... Eu espero que você tenha assistido Titanic e eu não esteja falando nada que você não lembro. Eu lembro muito, não, claro, vi várias vezes. Quem não viu várias vezes Titanic? Pois é, porque a personagem, depois que ela sai ela se liberta, né, que ela chega em Nova York, a vida dela foi uma vida livre. Ela voa, você vê nas fotos, né? Ela voou, ela andou de cavalo, enfim, ela foi uma pessoa livre. Ela saiu daquela vida toda arrumadinha, né, toda quadradinha, toda dentro daqueles padrões ricos, né, e foi viver aquela vida livre que ela tinha aprendido, né, que ela fala, ele salvou a minha vida em todos os meios possíveis. Então, eu vendo a Denise, o pensamento da Denise todo enquadradinho, tinha horas que eu me lembrava nitidamente dessa mocinha colocando... dessa cena da mocinha retinha, colocando o guardanapinho no colo, com esse movimento de mão, tá? Não era colocar o guardanapo no colo, que nem eu coloco, né? É com um movimento de mão delicado. Assim, é uma coisa assim, só de fazer o movimento eu já canso, né? Porque é um esforço. Você tem que dar todo o seu ser, fica concentrado em fazer aquilo daquela forma, né? E é um trabalho. A Denise faz um trabalho constante o tempo todo. E ela tem o resultado dessa escolha, né, no final. E eu sabia que ia ser, cara. Eu sabia que ia ser. Eu já estava assim, meu Deus, o que vai acontecer? Uma coisa que eu fico feliz, né? Você agora, no começo dessa fala, você falou, Denise, me chamou de Denise. Mas olha só o envolvimento que você está... Não, eu achei bárbaro. Porque, assim, é o envolvimento que você teve com a personagem, né? E claro que nós, escritores, a gente tem alguma coisa que dá observação, apesar de eu ser muito diferente da Denise, assim, a gente usa um pouco, né? E principalmente isso que você está falando dessa experiência que todas nós mulheres temos, né? De uma repressão, desde que nós somos muito novinhas, não é um guardanapinho como no Titanic, mas olha como você se senta, com as perninhas fechadas, até hoje as meninas têm que ser boazinhas, elas têm uma pressão de cumprir mais as regras, de ser menos livres, né? Então, eu acho que essa experiência
que algumas mulheres conseguem superar, ou deixar de atender a essa super expectativa de um papel que você tem que cumprir, de uma forma de ser, uma forma de se comportar. A gente está, né, temos hoje muitos avanços graças ao feminismo e tal, mas a verdade é que ainda existe muito, né, essa pressão para como se comportar. E a minha ideia é que o leitor, ou que dentro, quando você está lendo romance, é que a resposta de por que a Denise está agindo assim esteja em volta, entendeu? Porque é interessante, as outras pessoas, de alguma forma, como elas... você não existe sozinho, né? A gente só existe em relação ao outro, e você quer agradar o outro, né? Então, de alguma forma, aquela sociedade que está representada ali, que é uma sociedade mais dos padrões impossível, e mesmo quem não é do padrão está ali para se encaixar nos padrões, né? Onde você tem... Então, o que esperam de você, como é que você faz para ser aceita, né? Então, eu acho que a resposta, um pouco, está na própria ambientação, né? Agora, o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz? A gente fica no auto-engano e continua na armadilha de fazer tudo certo, certinho, o que esperam ou o que tem que ser, nesse trabalho que você falou muito bem, que é um trabalho incessante, né? Quer dizer, ao contrário da facilidade de ter um caminho já pronto, na verdade, é um trabalho permanente e que você está sempre arriscando, a nós mulheres, né? Por mais que você se esforce, a felicidade não é garantida, muito pelo contrário, né? Mesmo se você cumprir tudo que esperam de você, você cai do cavalo, né? E eu acho que a Denise, ela tem essa experiência de ser traída mesmo, né? Ela é traída, né? Eu não sei o quanto que a gente pode dar spoiler aqui, mas ela é traída pelo marido, pela amiga, né? Então ela, o ser a boazinha e cumprir seu papel, se deixar ser manipulada, não é uma promessa de felicidade, só que ela não conhece mais outro jeito de ser, né? Isso é muito restringiu, né? Ela restringiu o mundo de uma forma tão grande que aí ela restringiu que acho que ela nem vê, nem quer ver. E aí tem aquele fim, assim, o fim, meu Deus do céu. Eu queria dizer isso para você, né, que tem aquela coisa do terror ali, implícito nas entrelinhas. O terror está nas entrelinhas. Não tem nada explícito. Está nas entrelinhas, exatamente como a Denise não queria ver, ela não queria ver as entrelinhas e está ali, né? Tá assim. O fim foi sensacional, foi como o resto do livro todo, está tudo nas entrelinhas, né? E, cara, eu achei bárbaro. Seu primeiro romance é bárbaro, né? Obrigada por ter escrito esse livro para a gente, que bom que você trouxe esse livro à vida, né? E é isso mesmo, o que é essa sociedade, o que é ser uma pessoa que se dispõe a seguir todos os padrões, como é que é a vida de uma pessoa que segue os padrões. É uma tortura. Seguir os padrões é torturante. Me perdoa a interrupção, assim, uma coisa que está me ocorrendo agora, que é muito importante eu falar, da ajuda que eu tive nesse processo, né, de construção da Denise. Porque é claro que a gente, como escritor, a gente fica assim, será que eu estou passando o que eu pretendo, né? Eu acho que eu seja alguém que sempre escrevi a vida inteira, né, no jornalismo, depois no inteiro. Então, eu acho que foi muito importante para a construção da Denise perceber o efeito dessa sobreposição de narrativas, dessa ambientação do spa. Foi muito importante que, em determinado momento, porque como eu comecei a falar, eu comecei a escrever lá atrás, né, A Cortesia da Casa,
e eu interrompi. Eu tive uma interrupção. Eu tinha muito projeto, já até tinha esse nome, a Cortesia da Casa, e eu dei uma interrompida por motivos pessoais. Na época eu fiquei viúva, e aí achei que aquilo não tinha mais a ver comigo, porque eu achei que eu tinha virado uma outra pessoa, e abandonei o projeto. E depois, na pandemia, já com meu novo companheiro, né, que também é escritor, o João Paulo Vaz, a gente estava num sítio e nós tivemos a ideia de, junto com outros 2 escritores que também vinham de narrativas mais curtas, ficcionais, de contos, né, e que também estavam buscando a narrativa longa, a gente teve essa ideia de fazer online um grupo de escritores, que você pode chamar de oficina, né, em que cada um lia seus capítulos a cada 15 dias. E aí eu tive essa experiência de retomar a Denise e o Spamontana, pegar os capítulos que já estavam escritos e reescrevi muito, na verdade, que no primeiro momento alguns capítulos eram escritos na primeira pessoa, outros na terceira, depois eu unifiquei com uma coisa que a gente chama, que é uma terceira pessoa, que parece, na verdade, uma primeira, por conta do testemunho nela. Então, usei um pouco das técnicas e dos efeitos que eu conhecia para adequar um pouco, para reescrever, para melhorar, né? E fui testando esses capítulos com esses escritores, e foi uma ajuda maravilhosa. Então, eu não queria deixar de falar o quanto que essa experiência de criar com o leitor, tem gente que chama na literatura leitor beta, leitor crítico, mas então foi muito interessante, porque, para minha surpresa, quando eu fui mostrando os capítulos, eles gostavam, e, ao contrário do que eu tinha pensado, o projeto tinha amadurecido bem, sabe? Assim, a época em que se passa, né? Que é a partir de 2013, né? 2014, 2015, tem um pano de fundo de um Brasil que tá ali às vésperas do golpe contra a Dilma. Então, você tem uma coisa de o que são aquelas pessoas da elite que estão ali fazendo parte daquela ambientação e muito preocupadas com o Lava Jato, com quem foi preso, quem não foi. Isso é um pano de fundo muito, muito pequeno, mas que, de alguma forma, também dá para o leitor pegar e dizer, e perceber ali alguma coisa que ajuda a construir essa mulher, né? que não conhece outros modos de vida que não sejam esses da competição, do sucesso. Quer dizer, ela não é alguém que acha que existem caminhos alternativos, né? Ela quer cumprir esse papel não só de mulher, mas como papel social, para ser uma pessoa que se encaixa nesse modo de vida da elite, né? E aí, com essa leitura desses colegas escritores, eu acho que eu fui ficando mais confiante para ousar mais, inclusive, sabe? Eu tenho um trabalho também de pegar textos não literários, tem a ata do condomínio, uma coisa de uns discursos meio prontos, que até a Cláudia Lage coloca como se a Denise estivesse sendo meio julgada por um tribunal. Ela tem umas vozes da sociedade que são meio que ela se deixa atravessar por umas vozes do que é o certo, né? Ou do que esperam dela. Então, ela tem umas frases feitas, né? Que ela vai repetindo. E eu acho que ficou tudo bem atualizado com esse momento também do Brasil, que a gente está se perguntando o que aconteceu depois de tudo aquilo, tudo que a gente passou, sabe? Então, é isso. Queria também deixar esse agradecimento a João Paulo Vaz, Alexandre Brandão, Marlene de Lima, e também outras 2 leitoras críticas que eu tive, que foi a Juliana Garbaio e a Rebeca Lieberbaum, todos que eu estou citando, escritores maravilhosos, para também a gente não ficar com aquela ideia que a gente faz tudo sozinho da nossa cabeça. Tem que estudar, tem que trabalhar e tem que ouvir opinião também para ver se você conseguiu passar o
que você pretendia da forma certa, e para poder finalmente chegar nesse momento maravilhoso, que é ter uma leitora como você, com a sua perspicácia aí, tendo também a leitura aí, e o prazer, né, de usufruir desse trabalho. Obrigada. Então, era isso que eu queria, né? Que eu estava pretendendo falar com o João e com você e com ele, né? Sobre esse trabalho de escrita de vocês. Mas eu vou falar com ele, tenha fé. Porque, afinal de contas, já falei antes, quero falar de novo, né? O trabalho de vocês foi sensacional, né? E essa criatividade, né? Desses vocês, e isso funciona. É uma pena que as pessoas achem que o trabalho da escrita é um trabalho que tenha que ser tão solitário. E né? A escrita em si, a única coisa que é solitária mesmo é a produção das palavras no papel ou no computador. Isso tem que ser um processo digamos assim, da mente diretamente no papel, né? Pegar a palavra que está aqui e colocar aqui, isso é um ato que só a pessoa pode fazer. Mas, a partir daí, todo o resto pode ser partilhado, pode ser dividido, pode ser influenciado, né? E quanto mais, na minha opinião, quanto mais inspiração a gente tiver de outras fontes, de outros lugares, quanto mais inspiração a gente tiver, melhor, porque a inspiração a gente pode ter de muitos lugares, sabe? Tem que ser uma inspiração só vinda de si mesmo. Né? A inspiração vem de muitos lugares, inclusive das oficinas, né? Dos companheiros, dos colegas criadores, que ajudam a gente muito, né? Muito. Que bom que você teve isso, cara. Você sabe, Noemi, que a gente, até os escritores, esses da antiga, no tempo que não existiam oficinas online, era muito comum um escritor mostrar para outro, né? Você ter pares, né? Trocar cartas, né? Sarau literário. Até Clarice Lispector, a gênia nossa maior aqui da literatura, ela trocava cartas com grandes escritores, né? Ela tem uma coisa de você estar em diálogo. Tem grandes escritores, romancistas americanos, por exemplo. A gente hoje sabe que, na verdade, eles tinham um diálogo intenso com seus editores, num tempo em que o editor tinha esse papel de até meio de reescrever um pouco o que o escritor. Então, a gente hoje em dia sabe, porque tem registros, manuscritos, que não era digital, né? De textos que foram lapidados do escritor, também geniais, junto com o seu editor, né? Então, eu acho que, como você falou, assim, tem, sim, inspirações em campos diversos, tem um trabalho... Para a gente não ficar só falando que tudo é trabalho é uma profissão como qualquer outra, eu acho que é legal a gente falar que existe, sim, um momento, você é escritora, você sabe, um momento meio mágico em que as coisas acontecem na hora da escrita. E aí pode ser que seja, pode chamar de mágico, alguma coisa do inconsciente, das memórias, alguma coisa que se encaixa e só se resolve na hora H da escrita. E que é muito interessante, né? Que é fascinante, você pode se viciar nisso, assim. Mas a verdade é que isso aí vai junto com depois muita reescrita. Nossa Senhora! Eu, pelo menos, comecei... Claro que a direção mestra sempre foi uma, mas o primeiro manuscrito e o que foi para a editora, cara, é praticamente outra coisa, né? As revisões de texto, as formas, às vezes, que eu reescrevi, graças a Deus, a coisa melhorou muito. Por causa disso, a gente vai revendo, vai melhorando, vai fazendo oficina, vai, né, clareando uma porção de coisas, vai conversando com os colegas, vai se inspirando mais, e aí as coisas vão funcionando, né? E que bom, cara, que bom que você teve essa ajuda do João e das outras pessoas, né? Que diga-se de passagem, acho que é um grupo extremamente criativo, né? Extremamente inspirado, que ajudou você, né? Você fez parte ali de um grupo muito
assim, de muito boa qualidade, né? Tinha que sair realmente coisa muito boa de lá, né? Que bom. E estamos num novo projeto, assim, novo romance, comecei a escrita de novo romance, enfim. E também tem essa leitura paralela dos colegas. Vai ficar bom. Ai, que coisa boa! Poxa, parabéns, Marta, que coisa boa, parabéns, que bom que esse grupo funcionou, então vocês já estão continuando com ele. E aí, me conta agora então, né, como é que está a recepção do público, o que as pessoas estão falando para você, o que está mais impressionando você da receptividade do público? O que você está ouvindo? Estou ando muito feliz, sim. Primeiro, assim, os lançamentos foram muito bacanas, né? Do Rio, depois eu fiz agora essa semana o lançamento em São Paulo. Eu estou sentindo... As pessoas têm falado coisas... As pessoas mais da literatura mesmo têm falado coisas curiosas, como surpresas positivamente de um livro escrito por uma mulher ter umas doses de ironia, de humor, que é uma coisa que tem na Cortesia da Casa. Então, eu achei curioso isso, que as pessoas às vezes esperam que uma mulher escreva sempre uma prosa mais poética, uma coisa e não uma prosa um pouco mais afiada, sabe? Então, eu estou muito feliz que as pessoas estejam localizando isso. Também as pessoas também estão gostando muito do tema, da ambientação, porque parece que, de alguma forma, isso a literatura também escrita por mulheres, parece que não tem falado muito disso, parece mais de uma pessoa bem falando de uma originalidade, né? De você mostrar essa classe alta, de mostrar... Porque a questão do corpo está muito presente de uma forma muito real, né? Quer dizer, assim, para valer que a Denise tem as questões dela e ela leva a sério, as pessoas levam a sério esses cuidados que a gente não sabe mais quando é cuidado, quando é que é opressão, né, em relação ao corpo, né, nesses limites, né, do absurdo, né? Então as pessoas estão gostando muito do tema e essas reações também de relação à personagem, que eu estou achando muito, muito interessante. O livro acabou de ser lançado, né? Então já tem umas primeiras mini resenhas. Ainda não tive nenhuma resenha dessas mais longas, espero que em breve tenha. Estou muito curiosa aí para ver essa trajetória da Cortesia da Casa. Assim, estou bem, bem feliz. E porque agora eu já estou percebendo como é que é o ritmo de romancista, com essa questão de que você coloca um livro na estrada e ele não é mais seu, né? A recepção, ela se dá sozinha. Quer dizer, eu ainda tenho que fazer um trabalho de divulgação, claro, porque a gente está nesses tempos que o escritor não fica mais na Torre de Marfim enclausurado, ele realmente está... Estou aqui falando com os ouvintes, estou falando com os leitores, mas o que para mim está muito claro é isso, de que você tem que estar já num outro projeto, em meio à divulgação já começa com outro projeto, porque a escrita de um romance é um processo longo e tem que ser longo, sabe? De alguma forma. Ele tem que amadurecer, tem uma relação do romance com o tempo que para mim, que é uma coisa que eu ando percebendo muito. Uma outra tipo de relação que é muito diferente da relação com o tempo que tem o livro de contos e mais diferente ainda das minhas escritas jornalísticas, né? Que eu tenho também livros publicados no jornalismo, que é uma coisa que eu não faço mais como antes, né? Só eventualmente, mas assim, é uma outra relação essa do romance. Quer dizer, a ideia do que é o romance, né? É muito interessante, essa identificação que os leitores têm, esse tipo de narrativa em que você... É uma delícia, né? Eu, antes de tudo, eu sou uma leitora. E qualquer escritor, antes de ser um escritor, tem que ser um leitor. E não tem nada melhor do que você estar ali agarrado num livro e chegar no final do dia e voltar para aquele universo, para aquela lugar, né? Assim, você viaja mesmo, né? Não tem audiovisual que proporcione essa experiência. Eu acho que
Tem algumas coisas que eu ouvi, que eu li já, né? Uma vez eu li uma coisa que eu achei o máximo. Ler é tirar férias dentro da cabeça. E eu acho essa definição perfeita, porque eu acho mesmo, né? Você tira férias, a sua cabeça vai aonde o livro te leva, né? E mesmo que você esteja sentado naquele lugar, você viaja e você tira férias dentro da sua cabeça. Eu achei essa definição sensacional, porque bateu perfeitamente com o que eu sinto, né? Eu, em algumas horas, em alguns momentos do seu livro, eu comparei o livro com a Agatha Christie. Isso é uma opinião pessoal, tá, Marta? Não estou dizendo que você teve essa inspiração nem nada, mas eu comparei porque eu achei que ia acontecer alguma coisa muito diferente do que o que estava sendo descrito. Eu pensei isso. Eu não sei se você já leu Agatha Christie alguma vez, né? Ela prima por descrever as coisas e, no final, aquilo que resolve a situação, né, que resolve a escrita, é completamente diferente do que o que foi descrito ao longo do tempo, né, do que foi falado. E, assim, eu vi isso um pouco. Eu estava lendo aquilo e eu sabia que, no final das contas, ia haver uma coisa diferente, por causa da forma da escrita, da forma como você estava levando a gente. Eu não estou achando que você teve essa inspiração, não estou comparando. Eu só falei assim, eu me lembrei disso. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei disso, né? Desse processo de conduzir o leitor de uma forma que ele não saiba o que vai acontecer. E, no final das contas, é exatamente isso. Você dá dados, né, de coisas que a gente não sabia ao longo do livro, né? Você, aconteceu isso, o gato... Vou entrar do da spoiler, não, mas que isso. E então tá. Eu imaginei isso ao longo da leitura, não foi no final, não. No final eu já sabia que ia vir, mas ao longo da leitura eu me lembrei assim, do estilo, né? De descrever a coisa, e aí nas entrelinhas o leitor capta que o autor está te dizendo que vai ter coisas além daquilo que está ali. Né? Isso não é só o personagem falando, não é só as descrições das situações. Tem essa mágica, né, da comunicação do leitor, do escritor com o leitor. E ele fala para você, né, o escritor fala para você que vão acontecer coisas que não estão ali. Eu lembro que eu li a Agatha Christie sabendo que isso ia acontecer. Eu li o livro, prestando maior atenção em cada coisa que eu lia, porque eu sabia que ela não estava contando alguma coisa, e eu lia prestando atenção. Toda vez ela me surpreendia, cara. Nunca eu adivinhei, nunca. Toda vez ela me surpreendia. Então eu sei muito bem como é que é esse sentimento, né? E eu tive essa memória lendo A Cortesia da Casa, né? Vai acontecer. Estava claro para mim, não sei se as pessoas pensam nisso, mas eu pensei. E eu queria te dar meus parabéns, cara, pelo trabalho, né, pela construção dessa... Né, é um tema diferente, né, não é um tema que eu tenha visto comum, é um tema diferente, e dentro dessa diferença, né, dentro desse tema novo, você constrói uma coisa que eu achei fascinante. Né, eu quero te dar meus parabéns por isso. Já te dei a minha visão, né? E quero dizer que eu achei a sua escrita primorosa. Eu estou falando de como escritora, né? Não de ficção ou de romance, mas como alguém que já escreveu um dia e que sabe que trabalho que é escrever. Né? Eu achei a sua escrita primorosa. Que bom que você teve essa ajuda, que bom que você resolveu seguir esse caminho, que já vai fazer outro romance, né? Vai vir aí uma coisa muito boa, com certeza. Tá? Te agradeço muito, Noemi. Realmente eu fico muito, muito feliz de ouvir suas palavras, enfim. E tomara que eu consiga leitores aí tão entusiasmados como você. O livro está fácil de achar nas livrarias, A Cortesia da Casa. A minha editora, a Editora Record, tem uma distribuição no Brasil inteiro, então, além de ter também pela Amazon, enfim, pelos sites de venda de livro, e enfim, estou tendo essa felicidade de ganhar muitos leitores aí, e
te agradeço muito suas palavras aí. Que bom que você gostou, assim. E dá, enfim, então assim, o livro, gente, livro nas livrarias Travessa, leitura, né? Livraria Leitura, enfim, as livrarias físicas, né? Amazon, Google Books. Tem digital também, para quem está hoje em dia no leitor digital, Isso. tem o formato digital. Né? Tem Amazon, tem livro físico, tem livro digital, né? E você está em feiras, em eventos, essas coisas assim, como os escritores costumam estar? Sim, eu não tenho agora para te dar uma agenda, mas assim, eu espero fazer alguns eventos literários ao longo do ano, né? O ano está meio que começando ainda. Enfim, não é nada que eu possa falar agora, mas sim. Eu também eu tenho hoje em dia uma vivência literária, assim, às vezes como um jornalista de mediar mesas de eventos, uma coisa que eu gosto muito de fazer também, sabe? De poder ler os outros escritores e conduzir conversas sobre literatura. É sempre um prazer isso também. E é bacana, né, que a gente hoje tem no Brasil eventos literários, são riquíssimos, o mais conhecido é a Flip, né, que é maravilhosa, volta do ano. Enfim, que a gente pode falar de livros, ler livros. Encontrar autores, né, encontrar leitores. Isso. A Flip é maravilhosa, assim, gosto muito da Flip. Então, Marta, eu vou. Quase que vai o Denise de novo, né? Desculpa. Então, Marta, muito obrigada pela sua presença, cara. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigada pelo seu livro. Obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Poxa, espero que em breve eu possa chamar vocês de volta para a gente falar uma outra coisa, né, que aconteça, um curso, enfim, alguma coisa que eu possa convidar você, porque é uma delícia falar com o autor, né? Obrigada por você estar aqui. E vou pedir para você despedir, porque a gente tem que encerrar, né, o programa. Obrigada, viu? Agradeço a oportunidade, muito bom falar com você, Noemi, foi um grande prazer essa conversa, ótima conversa. Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Dedé, de volta para o estúdio. O melhor da programação, Nossa FM. Junto e misturado com seu povo, fecha a conquista, silêncio. E assim terminamos mais essa edição Ética do Amanhã. Na próxima quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, cá estaremos para apresentar mais uma convidada ou convidados especiais. A apresentação é de Noemi Coelho, a influencer. Produção, Rodrigo Bugarim. Transmissão, Nossa FM, Rádio e TV Web. Podem entrar, que não tem problema. Cliquem no YouTube, Nossa FM Web, façam a inscrição, acione o sininho e dê um like de positivo. Até quinta que vem, com mais um Ética do Amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.